Quando João Batista viu Jesus no horizonte, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. O que ele quis dizer com isso? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, família, tudo bem com vocês? Esse já é o nosso quarto episódio sobre a revelação de Cristo. E eu tenho que confessar a você que tem sido incrível participar desses estudos e eu espero que você também esteja gostando. Deste modo, já aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca os próximos episódios. E compartilhe com quem você ama, se você gostar. Para falarmos sobre a frase de João Batista, quando ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, nós precisamos voltar um pouco na história. Quando Deus criou o mundo e vimos que foi por meio de Cristo, um jardim foi criado para que Adão e Eva habitassem. Nesse jardim, uma árvore foi posta no meio dele, uma árvore que traria conhecimento do bem e do mal à humanidade, porém com um alto preço. Pois se o homem comesse de seu fruto, o tempo de vida lhe seria reduzido, o homem conheceria a morte e tiraria de Deus o domínio de sua vida. E tudo isso porque houve um anjo, criado perfeito, que em seu coração se achou iniquidade, que quis assentar-se em um trono semelhante a Deus e que acusou Deus de tirania, que seu governo era injusto e que Cristo era indigno de seu posto. A árvore era o símbolo de decisão do homem. Se não tocasse em seu fruto, então estaria confiando no juízo de Deus. Se tocasse e comesse do fruto, então estaria querendo a proposta de ser igual a Deus. Como diz o texto em Gênesis: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versos 4 e 5. O homem comeu do fruto e naquele momento Deus perdia a sua criação, pois aqueles a quem Deus os fez a sua imagem e semelhança escolheram a rebeldia, a morte e o engano. Mas Deus tinha um plano. Havia um cordeiro para ser morto antes mesmo da fundação do mundo. Mas o que tem o cordeiro a ver com isso? Como a morte de um cordeiro poderia mudar a decisão da humanidade? Como a morte de um cordeiro poderia perdoar os pecados de uma pessoa? Logo após comerem do fruto, Adão e Eva perceberam que estavam nus. A palavra de Deus se cumpriu. Conheceram o mal, a vergonha e o medo foi descoberto. A nudez se apresentou como uma vulnerabilidade, uma fraqueza, uma vergonha. E logo buscaram recursos para resolverem esse problema. Folhas de figueira foi a solução. Cozeram as folhas e se cobriram. Com elas tentaram cobrir sua nudez, mas essa ideia não estava dando certo. As folhas trazem coceira, não permitem se modelarem ao corpo, perecem rapidamente e logo a nudez estaria exposta novamente. E para piorar a situação deles, chegou o entardecer e Jesus veio visitá-los na viração do dia e ao ouvirem a voz de Cristo, se esconderam. Jesus, a revelação do Deus invisível, chamou por eles e ao perceberem que estavam escondidos, questionou: Por que se esconderam? Tivemos medo, disse Adão. Medo era algo que eles não conheciam. Estar face a face com Cristo era um momento de alegria, de maior prazer em todo dia. Cristo era o Deus que os visitava, que conversava, sorriam juntos e nesse dia tiveram medo, vergonha e se esconderam. Na sua onisciência era sabido que a árvore havia sido tocada. Agora restava apenas a execução da sentença, a morte. Mas o que é morte? Assim como o medo e a vergonha, eles não sabiam o que era a morte. A morte é o fim da vida, o término do tempo que Deus concede a cada ser humano. É o retorno do fôlego de vida a Deus e do corpo para o pó da terra.
Na morte não existe pensamento, não existe dor, não existe lembranças, não existe esperança, não existe frio nem calor. Tudo simplesmente acaba. Para seres criados, para serem eternos, a morte é algo incompreensível. E até mesmo para nós nos dias de hoje. Deus colocou a eternidade em nosso coração e não compreendemos como pode existir a morte. Alguns acreditam que ao morrer ainda existe vida por meio do espírito. Outros dizem que ao morrer o espírito vai ao céu, outros que vão ao inferno. Em todo caso, creem que a morte não encerra a vida. Não entendem. O ciclo da vida de um ser humano, destinado à morte, se tornou um castigo. A mulher teria dores no melhor momento da sua vida, no parto. Suas vontades seriam submetidas ao seu marido, que agora dominaria sobre ela. Para o homem, sofreria durante toda a sua vida para sobreviver. Suaria muito para obter o seu alimento. Espinhos e ervas daninhas nasceriam onde só havia frutos, grãos e cereais. E ainda tinha um outro problema: suas vestes. Naquele momento, Cristo apresentou a eles o bem, a misericórdia e a oportunidade de mudar os seus destinos. Mas haveria necessidade de confiar em suas vidas nele. O Cordeiro apareceu na história. Pele de cordeiro se transformou nas vestes do homem pecador. O sangue cobriu as suas vergonhas e a nudez. E naquele momento Deus ofereceu ao homem a oportunidade para a resolução de seus problemas. Adão e Eva, vestidos com a pele do cordeiro, foram expulsos do jardim. Uma terra deveria ser cultivada, plantada e colhida para que tivessem alimentos. Conheceram a dor da morte ao verem seu filho ser morto, por ser invejado pelo próprio irmão. Adão e Eva conheceram a dor que Deus sentiu ao verem Caim, seu filho, matarem Abel. Também seu filho, porque houve em seu coração o início da maldade. Assim como houve com Lúcifer, criado por Deus, que se levantou contra Cristo, seu filho, e o matou por uma iniquidade que surgiu em seu coração. O destino de Adão e Eva estava traçado. Conheceram a velhice, a dor, a tristeza, a morte, o mal. Mas Deus ofereceu a eles a sua misericórdia, uma oportunidade. Tudo poderia ser diferente, existia uma solução. Havia um cordeiro na história. Ao longo da história, no passado, o cordeiro cumpriu seu papel revelador. Quando chegou em um tempo determinado, Caim e Abel apresentaram ofertas ao Senhor. Caim apresentou o melhor de suas frutas, enquanto Abel apresentou um sacrifício de cordeiros. Deus se agradou desse sacrifício. Havia um simbolismo que Caim ainda não compreendia. Por causa do cordeiro sacrificado, Abel perdeu a sua vida. Foi perseguido pelo próprio irmão e morto por ele. Alguns anos depois, outro cordeiro aparece na história com outra grande revelação de Cristo. Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho a ele, como um sinal de fé e confiança em Deus. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, verso 2. Esse pedido de Deus era especial. Deus não tinha o interesse em fazer Abraão pecar matando o seu próprio filho. Muito menos era esse pedido sórdido da parte de Deus. Na verdade, quando Deus fez com Abraão uma aliança de que todas as nações seriam benditas por causa dele, é por causa dele viria a revelação de Jesus. Jesus seria da sua descendência, mas ainda demoraria muitos anos para que ele fosse revelado a toda a humanidade. Deste modo, no Monte Moriá, Deus revelou seu filho a Abraão de uma maneira incrível. O próprio Jesus deu testemunho disso quando ele afirmou: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. João 8, verso 56. Quando Abraão chega no Monte Moriá, ele sentiu a dor de perder o seu único filho, de entregá-lo
a sacrifício por seus pecados e seus erros. Eu imagino que Abraão, naquele momento, pensou nos seus erros no Egito, seus medos, a falta de confiança em Deus e no nascimento de Ismael. Era um homem pecador, tendo que pagar por seus pecados com o seu único filho, seu filho amado. Ao levantar o cutelo para o sacrifício, o anjo do Senhor bradou forte: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, versos 11 e 12. Quem livrou Isaque da morte foi o próprio Cristo naquele Monte Moriá. Ele se revelou a Abraão, fazendo ver o que Deus faria pela humanidade, que por amor não negaria o seu próprio filho. Ao olhar nos arbustos, havia um cordeiro para Abraão sacrificar, que representava Cristo, o cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. Quase 400 anos depois, a descendência de Abraão é resgatada do Egito por meio de Moisés. Você conhece a história. Sob a ordem de Moisés e Arão, 9 pragas foram derramadas no Egito. E a 10ª e última seria muito especial. A advertência era simples: morreriam todos os primogênitos, animais e filhos que morassem no Egito, sejam egípcios, israelitas, estrangeiros, todos que estivessem no Egito naqueles dias perderiam seus primogênitos na 10ª praga. Uma sentença dura, o medo e a tristeza tomando conta de todos, pois o castigo seria iminente. Mas havia uma opção. Na família em que desejassem poupar os seus primogênitos, bastava escolher um cordeiro perfeito e imaculado e o sacrificarem ao entardecer. Após o sacrifício, o seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas e a sua carne deveria ser assada e comida com ervas amargas. Desta forma, ao dar meia-noite, o anjo da morte passaria por cima daquela casa, poupando o seu primogênito. Foi uma noite estranha. Casas em que havia momentos de alegria eram abafados pelos choros de desespero ao verem seus primogênitos mortos. Esse dia levou o nome de Páscoa. Foi uma aliança que Deus fez com todos os escravos e oprimidos pelo Egito que buscavam a vida e o perdão. Todos foram convidados e todos que recorreram ao Cordeiro obtiveram a vida, a liberdade e a felicidade. Esse foi outro momento em que Deus revelou a Jesus naqueles tempos. O salário do pecado sempre foi a morte. Os pecados dos pais caem sobre os filhos e é justo que o ímpio morra. Mas o que fazer quando o ímpio se arrepende? O que fazer quando o pecador quer uma nova chance? O que fazer quando o homem busca uma nova oportunidade? Cristo foi o Cordeiro Pascual, que foi morto séculos depois, oferecendo a toda a humanidade a oportunidade de salvação eterna. Disse ele no dia da ceia. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, dos versos 26 ao 28. Naquela quinta, Jesus, ao celebrar a Páscoa, estava morrendo para salvar a humanidade. O pão que foi servido representava a carne do cordeiro morto lá no Egito. O suco puro da vide representava o sangue que foi passado nos umbrais das portas lá no Egito. Essa era uma cerimônia famosa entre o povo de Israel, pois Deus a instituiu como memorial, ainda durante a caminhada no deserto. E após Cristo a celebrar, também deixou como memorial futuro, sendo celebrada até os dias de hoje. A Páscoa era celebrada todo ano, mais precisamente todo dia 14 do primeiro mês. Ao final do dia, o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês,
é a Páscoa do Senhor. Números 28, verso 16. Como a Páscoa era celebrada sempre no dia 14, havia anos em que essa data era em uma terça, outro ano em uma segunda. Nos dias de Cristo, a Páscoa caiu em uma quinta. Sabe, existem algumas pessoas que contestam o dia que Cristo celebrou a Páscoa, mas entenda que é simples a compreensão. Após a festa da Páscoa, no dia 14, havia o início de outra festa, chamada Pães Asmos, que começava no dia 15 e durava 7 dias. E aos 15 dias deste mês é a festa dos Pães Ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. Levítico 23, verso 6. Ou seja, logo após a celebração da Páscoa, iniciava a festa dos Pães Asmos. Isso era um costume em Israel, conforme testifica o Evangelho de Marcos. E no primeiro dia dos Pães Ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Marcos 14, verso 12. Na quinta, Jesus celebrou a Páscoa ao entardecer. Durante a madrugada de quinta para sexta, Cristo foi preso. Na sexta tarde, no horário do sacrifício da tarde no santuário, Cristo foi morto. No sábado, passou na sepultura e no domingo pela manhã ressuscitou. E havia uma profecia sobre esse período de 3 dias. O próprio Cristo falou a respeito. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites do seio da terra. Mateus 12, verso 40. É interessante Jesus falar sobre Jonas, pois se você observar com atenção, todas as histórias da Bíblia apontam para Cristo. Trata-se de um apelo histórico de Deus para revelar seu Filho à humanidade, por meio de personagens emblemáticos, tal como Jonas, José, Isaac, Oséias e tantos outros. A Páscoa foi um símbolo muito importante para revelar a Jesus, mas era uma celebração pontual, apenas uma vez por ano. E como ficariam aqueles que precisassem do cordeiro antes da festa? No santuário que Moisés construiu, Deus instituiu 2 horários diários para que os cordeiros fossem mortos, pela manhã e pela tarde. Deste modo, todos que cometessem um pecado deveriam pegar um cordeiro e levar até o sacerdote. Chegando lá, deveriam confessar o seu pecado sobre o cordeiro. E como uma forma de transferência de culpa, então o pecador matava o cordeiro que havia levado. O sacerdote então assava aquela carne e o seu sangue era levado até o santuário. Esse sangue ia para a presença de Deus e por meio desse simbolismo, o pecado daquele pecador estaria parcialmente perdoado. Calma, eu vou explicar porque eu disse que estaria parcialmente perdoado. Primeiro, é por um motivo mais simples e óbvio. O próprio Cristo representava esses cordeiros e deveria morrer de fato. Caso contrário, nenhum sacrifício anterior teria o seu valor diante de Deus. Segundo, aqueles pecados não haviam sumido. Eles estavam no sangue e esse sangue foi levado para dentro do santuário. E deste modo o santuário ficava imundo. Então, no 7º mês, a partir do 10º dia, ocorria a cerimônia de expiação. Era um evento especial que só uma pessoa poderia executá-la, apenas o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um levita separado apenas para essa celebração. Alguém que trabalhava apenas uma vez ao ano, e em alguns casos uma única vez durante a vida. Ao entardecer, no horário do sacrifício da tarde, o sumo sacerdote ia até o lugar santo dos santos, após o véu, e ali ele apresentava um sangue que o legitimava como intercessor e sumo sacerdote. Em seguida, ele apresentava um bode que recebia o sangue dos pecados de todos que confessaram durante o ano. E então esse bode era levado ao deserto
e lá morria sem a intervenção humana. Mas o bode, sobre que caíra a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico 16, verso 10. São tantos personagens, são tantos detalhes, mas eu posso te garantir uma coisa: todos apontam para Cristo. Acredite, Cristo é o cordeiro que era apresentado como oferta. Cristo é o sacerdote que intercedia diariamente para legitimar a transferência de pecados. Cristo é o sumo sacerdote que se apresentou a Deus uma única vez para remir todos os pecados confessados da humanidade. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez Jesus uma vez, oferecendo a si mesmo. Hebreus 7, versos 26 e 27. Quando falamos sobre o Cordeiro, era inevitável falarmos sobre a Páscoa, sobre o santuário, sobre o sumo sacerdote. Tudo apontava para Cristo. Mas e quanto à pergunta-chave desse vídeo, o Cordeiro de Deus? Sim, Cristo foi a oferta de Deus para remir os nossos pecados. Não fomos nós que ofertamos Cristo a Deus para que os nossos pecados fossem perdoados. Foi o próprio Deus. Por isso, Jesus afirmou uma das frases mais famosas do cristianismo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Cristo é a própria oferta de Deus, gratuita, voluntária e perfeita. É o mais puro ato de amor que o ser humano é capaz de conhecer. Amanhã estudaremos sobre o que a Bíblia nos revela sobre Cristo após ele subir aos céus. Porque ele é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E tenho certeza que você mais uma vez será surpreendido positivamente com o estudo de amanhã. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, compartilhe com quem você ama. E certamente nos encontraremos amanhã, ou se não, em um próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais, tchau, tchau.